Isso, pode se assentar, fique à vontade, louvado seja Deus. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor. Gente, é bom demais estar aqui na presença de Deus, né? É maravilhoso. Bom, obrigado, né? Quero agradecer aqui aos pastores da nossa casa, pastor Mateus, pastora Dani, por ter me dado esse privilégio de trazer a palavra, que essa noite é uma alegria realmente enorme e um desafio enorme também, porque as pessoas dessa casa são uma inspiração para a minha vida, são um exemplo e são meus professores, e como eu aprendo com eles, e hoje eu estou muito feliz de poder trazer a mensagem aqui para vocês. Nós vamos bater um bom papo sobre influência e inspiração. Diga para a pessoa do seu lado assim, mais uma vez, olha só, olhe para ela, um olhar bem assim, um olhar lindo, um olhar, sabe? Eu sei que alguns vão ter que fazer um esforcinho para dar um olhar lindo, né? Mas você vai conseguir pela fé em Jesus. Diga para ela assim, você é uma influência e uma inspiração. Isso, aleluia. Bom, vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 e versículo 20. Se você estiver com a Bíblia, abra aí sua Bíblia, sua Bíblia, seu app, né? Para você acompanhar essa leitura. Nós vamos ler dois versículos, eu falei 20, não, na verdade versículo 11, primeiro 11, depois o 20. Bom, no versículo 11, a Bíblia diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos, olha só, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu vou ler essa segunda parte novamente, eu quero que você grave isso no seu coração, porque é muito importante para depois, isso vai se completar no segundo versículo que nós vamos ler. Mas veja, olha só, grave isso. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Agora o versículo 20 diz o que somos, olha só. Portanto, somos, diga assim, embaixadores. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Gente, eu amo esse texto. E esses dois versículos me marcaram muito nessa mensagem, porque primeiro ele diz assim, o que somos está em Deus. O que somos existe em Deus, já é uma realidade em Deus, né? E no versículo 20 ele diz o que nós somos. Porque quando eu leio o versículo 11, eu digo, mas o que eu sou? O que eu sou está escrito no versículo 20, o que você é está escrito no versículo 20. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo. Você já viu uma pessoa fazendo um apelo, uma pessoa, sabe, pedindo uma coisa? Um apelo é uma expressão mais forte sobre uma solicitação, né? Não é um apelo, não é preencher um requerimento. Sabe quando você vai preencher um requerimento para fazer alguma solicitação na sua faculdade, no seu trabalho, né? Quando você vai pedir alguma coisa, algum benefício do governo, etc. Mas aqui não, aqui está falando de um apelo, sabe, de uma coisa, assim, de um pedido insistente, de um pedido assim, incisivo. E aí a Bíblia diz, como se Deus estivesse fazendo um apelo. Então, a primeira coisa que eu quero que você venha comigo nessa mensagem, é essa consciência que esse texto está tentando ministrar em nós. Uma consciência a respeito do lugar que nós ocupamos em Deus. Nós ocupamos um lugar em Deus de influência, um lugar onde há uma grande porção de autoridade, nós ocupamos um lugar em Deus que há uma grande porção de responsabilidade, há uma grande missão
E nós precisamos, a primeira coisa que eu quero é que a gente se conscientize disso. Sabe que Deus, o que nós somos já está nele. E Ele deseja que isso se manifeste para os homens. Olha só, esperamos que esteja manifesto diante da consciência de vocês. Sabe essa imagem que existe em Deus, de um embaixador que é você, de uma embaixadora de Jesus? O desejo de Deus é que isso se torne manifesto na consciência das pessoas. Ou seja, eu quero te dizer bem claro que Deus quer que quando as pessoas olharem para você, elas tenham consciência que elas estão olhando para um embaixador dele, para alguém que o representa. Vou repetir essa frase. Eu escutei poucos améns. Tem que ter de mínimo 70, 80 améns aqui. Eu já fiz uma contagem rápida, eu sei que tem 70, 80 pessoas aqui. Bom, olha só. Quando as pessoas olharem para você, o desejo de Deus é que elas tenham consciência que você é um embaixador dele. Olha como ficou mais bonito, como ficou mais lindo. Gente, olha só, eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você comece, sabe, a receber isso no seu coração. Nós somos, gente, a escolha de Deus. Nós somos a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus para a sua família. Você já parou para pensar nisso? Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, Deus escolheu você. Você é a escolha de Deus para a sua família. Você é a escolha de Deus para o seu trabalho. Você é a escolha de Deus para a sua vizinhança. Deus tinha muitas pessoas para escolher ali, mas Ele escolheu você. E Ele escolheu você com um propósito, com um plano. Ele escolheu você para manifestar para as pessoas a autoridade dEle nessa terra. Ele escolheu você para representar na sua família, para representar no seu trabalho, na empresa que você, sabe, tem um cargo, uma função, na nação que você está inserido. Ele escolheu você, Ele nos escolheu para sermos os representantes dEle. Ou seja, quando nós entramos nesse lugar, quando nós entramos no nosso ambiente familiar, quando nós entramos na nossa empresa, quando você que quer um profissional, que atende clientes, entra num lugar, quando você entra na sua agência bancária, no lugar que você ocupa ali, está entrando a luz, está entrando a embaixada de Deus naquele lugar. É isso que acontece, essa é a forma que Deus nos vê. E quando nós não temos essa consciência, a gente se coloca num lugar que não é nosso. E eu quero dizer a você, sabe que Deus, Ele quer que você comece a se ver dessa forma. Há poucos dias atrás nós tivemos uma mensagem tão poderosa aqui, que falava: a ninguém veja segundo a carne. A ninguém veja segundo a carne. Eu quero dizer para você, talvez você está assim pensando: nossa, mas a minha família é tão difícil, nossa, mas o meu trabalho é tão difícil. Por isso que Deus escolheu você. Ele escolheu alguém para brilhar ali, amém? Ele escolheu você para brilhar nesse lugar. E essa mensagem, quando a gente fala de influência, de inspiração, ela está falando de pessoas que têm esse entendimento, de pessoas que entenderam um propósito de Deus para as suas vidas. Sabe que o propósito de Deus para as nossas vidas é comunicar uma realidade em Deus que pode mudar o lugar onde nós pisamos. É isso, sabe? Gente, e eu quero dizer uma coisa que a gente não pode confundir. A gente não pode confundir autoridade com cargo. A gente não pode confundir isso. Porque a autoridade, a unção, ela não está ligada a um cargo, ela está ligada a uma posição que a gente ocupa. Não posição de cargo, posição de posicionamento, posição de estilo de vida. Sabe, um cargo muitas vezes numa empresa, na igreja, em qualquer lugar, ele vai te garantir uma posição. Vai te garantir um nome num organograma, mas um posicionamento garante a você autoridade, garante a você influência. Gente, a sociedade, ela é composta, né, estudiosos falam sobre isso, eu acho incrível esse entendimento, das 7 áreas de influência de uma sociedade, que compõem uma sociedade. Então, passando rapidamente, nós temos a religião. O cristianismo, a Umbanda, qualquer religião, qualquer movimento cristão ou, né, de outras religiões que compõem uma sociedade. A família é um outro pilar da sociedade. As artes são um outro pilar da sociedade, né? O entretenimento, as artes. O governo é um outro pilar da sociedade. A mídia
é um outro pilar da sociedade. Os negócios, né, o business, é outro pilar da sociedade, a economia. E o outro pilar da sociedade é a educação. Então, essas 7 áreas, elas são as áreas que possivelmente 100% das pessoas que estão aqui estão inseridas em algum desses pilares aqui. Algum desses pilares. Ou você está na educação, você está na comunicação, você produz entretenimento, mídia, alguma dessas áreas você vai se achar. Se você procurar e ver o que eu faço, minha profissão, né, o meu trabalho, aquilo que eu exercito, você vai se encontrar em uma dessas 7 áreas. E sabe, eu quero te dizer uma coisa, nós fomos chamados, cada dia eu tenho mais consciência e mais convicção disso, que nós fomos chamados não para compor uma dessas áreas, mas eu creio que fomos chamados para liderar essas áreas. Para liderar essas áreas. Por quê? Porque Deus nos chamou de embaixadores. Um embaixador, ele tem autoridade plena naquele lugar que ele está inserido. Então, eu quero te dizer uma coisa, se uma sociedade, você está em algum desses canais da sociedade, e você ainda não está ocupando uma posição, se você ainda não, na verdade eu vou dizer até melhor, se você não se vê como uma influência, como uma inspiração, como uma liderança nessa área, nesse lugar, talvez você está se vendo menor do que você é, em Deus. E isso é uma coisa que precisa mexer com a gente. O posicionamento, ele vai influenciar. Os frutos vão inspirar. Bom, de onde eu tirei isso? Veja, quando uma pessoa olha para alguém muito frutífero, ela olha e diz assim, nossa, a sua vida me inspira. Porque o que ela está vendo? Ela está vendo as conquistas dessa pessoa. Ela está vendo os frutos dessa pessoa. E ela olha tudo aquilo e fala, meu Deus, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como essa família. Sabe, você vê um casamento, uma família maravilhosa, e aquilo te inspira, porque você vê frutos, você vê tantas coisas boas. Agora o posicionamento, ele está mais ligado à influência, porque é um estilo de vida. Talvez a pessoa, ela não é uma pessoa que é muito notada, mas ela é tão reta nos princípios, ela é tão ética na sua conduta, ela é tão séria naquilo que ela fala, e melhor, tudo aquilo que sai da boca dela, as bandeiras que ela defende, estão manifestas no comportamento diário dela. Ela é posicionada, ela é firme, ela fala e vive. E isso era uma das coisas que impactavam demais as pessoas, quando elas olhavam para Jesus. Porque Jesus, ele era o Filho de Deus, mas Jesus não ousou de ficar pronunciando isso para exercer autoridade. Jesus, ele ousou de uma vida que manifestava o coração e o caráter de Deus. E era isso que impactava as pessoas, porque quando não era sabedoria, era poder de Deus manifesto, na vida, no estilo de Jesus, no dia a dia de Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, hoje, na verdade, 2 chaves, que a gente vai encontrar em Jesus, que estão diretamente ligadas à influência e à inspiração. Como Jesus fez isso? Como Jesus vivenciou isso? Porque quando a gente pensa em liderar, a gente pensa em autoridade, a gente sempre pensa em um lugar alto. Mas como Jesus via, como Jesus nos ensinou isso na sua palavra? Quais são as receitas que Jesus quer nos dar essa noite, para que nós possamos chegar no nosso ambiente de trabalho? E aí, o que eu estou falando de uma liderança bem aberta, eu não estou falando para pessoas que têm cargos de liderança, eu estou falando para pessoas conscientes que são a embaixada de Deus nessa terra. Olha, como podemos influenciar, como Jesus fez para influenciar, como Jesus fez para reunir pessoas ao redor dele, querendo ser como ele. A primeira chave que eu quero dar essa noite a você, que eu quero dividir com você, é que Jesus influenciava e inspirava pessoas através do serviço. Vejam, Lucas capítulo 22, versículo 25 ao 27, diz assim, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, a maior
o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Como quem serve. Gente, Jesus, quando ele chegava perto das pessoas, e a gente vai ver isso no evangelho inteiro, nos evangelhos, quando Jesus chegava perto de uma pessoa, Jesus não queria provar que ele era superior a ela. Jesus queria suprir uma necessidade dela. Jesus queria servir a pessoa. Vocês já observaram isso? Jesus se encontrou com aquela mulher que estava sendo ameaçada de ser apedrejada por causa de um pecado. Jesus defendeu aquela mulher. Jesus serviu aquela mulher. Jesus foi um instrumento de cura na vida daquela mulher. Ele apagou ali toda a acusação, todo o terror que estava sendo feito contra aquela mulher. Jesus sentou na fonte lá, no poço de Jacó, com a samaritana, e Jesus foi conversando com aquela mulher, foi amando aquela mulher. Jesus ajudou aquela mulher. Jesus não ficou acusando aquela mulher. Jesus não quis dar um sermão para aquela mulher, apesar de ele ter sim confrontado ela, mas não era essa a ideia de Jesus. Jesus estava com Zaqueu, um homem rico, um homem cheio de problemas também. Jesus foi lá e serviu Zaqueu. Jesus se encontrou com Jairo, a família de Jairo estruturada, uma filha doente. Jesus foi lá e serviu Jairo. Quanto Jesus serviu a família de Lázaro, de Marta, de Maria, como Jesus era amigo e servo daquela família. Sabe, gente, Jesus o tempo inteiro olhava para as pessoas pensando: o que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer por ela? Jesus liderava pelo serviço. Jesus liderava pelo serviço. Jesus não conseguia despedir uma multidão com fome. Ele falou: meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa por essas pessoas. Os discípulos: vamos, Jesus, vamos dar linha nesse povo. Vamos dar linha nesse povo, porque é gente demais, é dinheiro demais. Fala nisso, domingo eu fiz uma conta matemática aqui. Quantos acompanharam de cabeça a conta, acertando tudo? Ninguém. Uma irmã ali passou a mão no cabelo, eu achei que ela ia levantar, mas só foi a mão no cabelo. Fizemos uma conta aqui dos denários. Gente, Jesus, ele não conseguiu despedir a multidão sem que ele suprisse a fome das pessoas. Jesus estava com o publicano, estava com o pecador, estava com o cobrador de impostos, estava com a família dos discípulos. Jesus serviu até a sogra de Pedro, gente. Até a sogra dele Jesus serviu. Ele não tinha sentido de problema, ele servia a todos. Ele era incrível, sabe, gente? Olha só, e tudo isso, gente, só é possível quando a gente tem amor pelas pessoas. Liderança, gente, liderar é servir em amor. Há alguns dias, na verdade, há alguns meses atrás, nós tivemos uma série incrível aqui, eu acho que, não sei se é um ano atrás, eu não tenho assim, uma memória tão assim, alinhada nesse sentido, mas nós tivemos uma série aqui, foi a série Servir, e uma frase ficou muito forte no meu coração, que foi: amar é servir e servir é amar. Vamos falar essa frase? Amar é servir e servir é amar. Amar tem tudo a ver com servir, servir é amar. Sabe, são tantos exemplos que Jesus nos deu sobre isso. E o que mais me marca, assim, positivamente nisso, o que mais me encanta, é que Jesus começou a deixar os melhores exemplos sobre servir, mais para o finalzinho da sua trajetória. Alguns, inclusive, depois dele ter ressuscitado. Exemplo, a gente vê Jesus com aquele último discipulado individual com Pedro. Naquele discipulado, está lá em João capítulo 21, naquele discipulado, Jesus foi restaurar a vida de Pedro, Jesus foi servir a Pedro, porque Pedro estava ferido porque ele tinha traído Jesus, ele tinha perdido a confiança, ele estava cabisbaixo, ele achava que o propósito de vida dele já tinha se perdido, e Jesus vem e traz Pedro para junto do coração dele de novo. E naquele texto, em João 21, Jesus fala para Pedro 3 vezes, Jesus faz uma pergunta para Pedro 3 vezes, a pergunta é: Pedro, você me ama? Você me ama? E aí Pedro disse sim, Pedro disse sim de novo, depois a terceira ele falou meio desanimado: Jesus, você sabe que mais ou menos, eu te amo, mas assim, de vez em quando eu não amo não, mas
Jesus dá uma resposta linda para ele. Jesus diz assim: Pedro, se você me ama, sirva as minhas ovelhas, cuide das pessoas. Se você me ama, Pedro, eu quero que você cuide das pessoas. Olha, deixa eu te dizer, você que já lidera no seu trabalho, você que já lidera uma célula aqui nessa casa, você que lidera um ofício, você que é um líder na sua casa, deixa eu te dizer uma coisa, uma das maiores lições que o mestre tem para você nessa noite, para mim, é: ame as pessoas ajudando-as, faça algo por elas. Ajude as pessoas, isso é amar a Deus. Sirva as pessoas. Jesus fala isso com Pedro, sabe por quê? Servir é uma das maiores expressões de influência e de inspiração. Porque quando nós servimos as pessoas, nós trazemos as pessoas para mais perto do nosso dia a dia, do nosso coração. As pessoas começam a dar voz a nós. Sabe, gente, as pessoas precisam sentir que Jesus as ama, elas precisam sentir que Jesus preocupa com as necessidades delas, e isso, gente, vai acontecer quando nós nos aproximarmos delas com um único interesse: ajudá-las. Às vezes a gente se aproxima das pessoas querendo algo em troca, a gente se aproxima das pessoas querendo um benefício delas. Eu vou me aproximar dessa pessoa porque eu quero aprender com ela. Gente, isso não é errado. Por exemplo, eu tenho uma alegria de ter um tempo de qualidade com o Lucas. Poucos dias atrás, eu tive um tempo de qualidade com ele, porque eu amo estar com ele, porque ele é um cara que me inspira o tempo todo, ele me ensina muitas coisas. Hoje eu fiz uma pergunta para ele, abrindo parênteses, eu senti que ele ficou um pouco bravo, mas eu só queria aprender, sabe, ficou não, né, amado? Ele é um coração maravilhoso. Olha, eu queria aprender, sabe, gente, porque ele me inspira. Agora, gente, nós não podemos nos aproximar das pessoas. Se nós queremos ser como Jesus, o jeito correto de se aproximar das pessoas é com o coração que quer ajudar. Eu estou querendo usar hoje uma linguagem bem simples, sabe? Eu quero que você entenda a simplicidade de Jesus. Quero que você entenda a simplicidade de Jesus. Olha só, também nos últimos dias de Jesus, ele nos ensinou uma lição incrível, que é a lição da bacia e da toalha. Está lá em João capítulo 13, versículo 1. Vou ler alguns trechos desse texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, versículo 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, olha só, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, então nos últimos dias de Jesus, ele solta essa pérola para os seus discípulos: olha, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o Pai, versículo 3, sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Destaco, Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, Jesus observa aquilo, esse poder, essa autoridade, e ele começa a pensar: eu ainda tenho algo para entregar para eles, eu quero que eles sejam como eu quero ensiná-los a inspirar, eu quero dar a eles o que vai de fato influenciar, eu quero dar a eles o que de fato vai impulsioná-los para liderar essa terra, porque eu vou para o meu Pai. E aí Jesus começa, olha, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, versículo 5, depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha que lindo, gente, olha que lindo. Agora vejam, olha só o grande chave desse texto e o que nos confronta nesses dias. Chegou Simão Pedro, verso 6, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Vais lavar os meus pés? Jesus dá uma resposta para ele. Mas aquela resposta, assim, para partir o coração. Eu ia dizer para partir a cabeça dele, mas eu acho que Jesus queria partir o coração. Sabe, olha só o que Jesus fala, olha só. Disse Pedro, não, versículo 8, nunca lavará os meus pés. Ele fala dessa forma com Jesus. E Jesus o responde: se eu não lavar os seus pés, você não terá
parte comigo. Sabe o que Jesus deixou claro para Pedro, quando Jesus trouxe essa mensagem para ele? Jesus falou assim: olha Pedro, se você não tem humildade para ter os pés lavados, você nunca vai ter humildade para lavar os pés das pessoas. Eu não quero gente que não entende que liderar é servir. No meu ministério você não terá parte. Se você não entender o que é servir, eu não estou com você e você não estará comigo. Na minha equipe, eu quero homens e mulheres que entendam o que é servir. Jesus deixou essa resposta para ele. Gente, uma coisa que eu entendo, que para mim está muito claro: Jesus não tem compromisso com líderes que não entendem o servir. Jesus não tem compromisso. Jesus não tem compromisso com liderança autoritária, controladora, sabe? Jesus não tem compromisso com liderança insensível. Essas pessoas não estão na equipe de Jesus. Sabe, Jesus não quer na sua equipe pessoas que não querem ser os primeiros a dar o exemplo. Jesus não quer na sua equipe pessoas que estão atrás de um cargo de reconhecimento, de tapinha nas costas, de palmas. Jesus não quer pessoas que não compartilham do exemplo da bacia e da toalha. Jesus não quer, ele falou bem claro isso para Pedro. Pedro, se você não tem humildade para permitir que eu lave os seus pés, você não está entendendo o que eu vim fazer. Você não está entendendo o que eu vim fazer, e dificilmente você vai entender o que você deveria fazer. Olha só o versículo 12: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Verso 13: vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão certos, eu sou. Pois, bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. É assim que eu lidero. Jesus está dizendo para eles: é assim que eu lidero, e esse é o coração que eu quero que vocês tenham com as pessoas. Você está vendo as pessoas problemáticas, você está vendo as pessoas que precisam de ajuda, vá lá e lava os pés dela. Não acuse ela, não. Não se junte àqueles que vão tacar as pedras. Seja aquele que vai riscar o chão e dizer: quem não tem pecado aí? Ajude a pessoa, faça algo que vai marcar a vida dela. Jesus falou: eu sou o Senhor. Vocês têm razão, sabe por quê, gente? Porque eles olhavam para Jesus e viam o Filho de Deus, eles já tinham essa convicção. Então eles olhavam para Jesus como alguém superior, mas Jesus falou: olha, eu não quero que vocês me vejam dessa forma, sobretudo, eu quero que vocês me vejam como aquele que lava os pés das pessoas, que serve as pessoas, que se coloca no lugar do menor, porque é assim que vocês vão precisar ser para mudar este mundo. Porque eu vou para o meu Pai, mas vocês vão continuar. Vocês vão continuar nas suas famílias, vocês vão continuar nos seus vizinhos, vocês vão continuar por Samaria, pela Judéia, pelos confins da terra, vocês vão chegar lá no Brasil, vocês vão chegar nas pessoas que eu não conheço ainda, são milhares, milhares e milhares de pessoas, e vocês irão a elas, eu não quero que vocês cheguem lá como senhores, eu quero que vocês cheguem lá como servos, Meu Deus, Jesus não nos chama para ser juízes das pessoas, para apontar as suas falhas, para querer provar para elas que temos razão. Ele nos chama para servi-las e ajudá-las a sentir o seu amor. É para isso que Ele nos chama. Uma liderança compartilhada, uma liderança estratégica, ela trabalha para aproximar as pessoas. Ela trabalha para ter as pessoas mais perto dela, para que as pessoas possam ver Jesus. Uma liderança inteligente, uma liderança estratégica, uma liderança segundo o coração de Deus, ela trabalha para trazer as pessoas, e em algum momento as pessoas perguntar: por que você é assim? E aí você vai poder dizer: por causa daquele que me amou primeiro, e Ele te ama também. É isso que é Jesus. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Jesus influenciou e inspirou as pessoas
pela manifestação do poder do Espírito. Essa é a segunda chave dessa noite. Numa jornada de liderança, gente, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente tem consciência que a gente foi chamado para liderar ambientes, para liderar instituições, para liderar empresas, para liderar ministérios, liderar a sua família, qualquer nível ou tipo de liderança, quando você tem essa consciência, esse entendimento, eu quero dizer para você uma coisa: todo tipo de situações vão surgir, todo tipo de situações. Haverá casos, situações complicadas, problemas de liderança, sim, problemas de rebelião, problemas de falta de entendimento, problemas de desentendimento, problemas de, sabe, todo tipo, toda natureza de problemas. Líderes enfrentam problemas, líderes enfrentam dor de cabeça, líderes enfrentam desafios o tempo inteiro. Está aqui o meu amigo Brunão, está aqui, privilégio de ter aqui meu amigo, uma alegria imensa, e a esposa dele, a Mari é minha prima, estou muito feliz de ter vocês aqui. O Brunão é um amigo de negócios, né? Um amigo de negócio. Hoje mesmo a gente teve uma reunião para falar de negócios, e nós estávamos ali para resolver problemas, líderes resolvem problemas, então haverão problemas de todas as naturezas, e vão ter problemas que a gente vai resolver pelos princípios, vão ter problemas que a gente vai lidar com eles, não é problema, tá? É problema. Se eu falar problema aqui, ou qualquer outra coisa, vocês me perdoem. Então, teremos problemas de todo tipo, e alguns problemas nós vamos resolver com aplicação de princípios. Alguns problemas nós vamos para a Escritura, para a palavra de Deus, e a gente vai dizer: olha aqui, querida, a palavra está dizendo isso, eu acho que esse é o caminho correto. Vão ter problemas, situações que a gente vai resolver pelo know-how, pela experiência. A nossa história, ela fala também, você já experimentou várias situações, e aí você está preparado para lidar com aquilo. Vão ter problemas que o próprio método de vida, o método da empresa, que a empresa utiliza, o método, a visão da igreja, a visão da célula, vai atender, vai resolver, vai ajudar, vai trazer uma orientação. Vão ter problemas na nossa vida, e aí mais na ordem profissional, que a gente vai resolver pela nossa retórica acadêmica, pela habilidade gerencial, por uma estratégia, por um entendimento comercial, sei lá, pela sua formação, sabe, gente, isso funciona, nós temos que estar aptos, nós temos que ter princípios, temos que ter experiência, isso é tudo muito bom, maravilhoso. A gente precisa estar pronto academicamente falando, precisa se qualificar, porque líderes precisam se qualificar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, sabe, pode haver situações que nada, nem princípio, nenhuma qualificação, nem know-how, nada vai resolver. Você vai precisar acessar o céu, você vai precisar acessar a unção do Espírito Santo, você vai precisar de uma resposta, uma intervenção de Deus. Vai ter situação que vai ter que ser uma intervenção sobrenatural. O poder do Espírito Santo, gente, ele sobrepõe a todo argumento. Todo. Tem pessoas que ficam horas e horas discutindo por um problema, mas se tiver um milagre ali, acabou. Meu Deus, acabou a discussão. Deus chegou no lugar. Acabou. Sabe, tem horas que o sobrenatural, ele muda tudo, ele muda o ambiente, sabe, gente, a nossa formação acadêmica, ela é muito importante, as nossas competências, sabe, mas eu quero te dizer uma coisa, eu falei há pouco das 7 áreas de influência, sabe, eu quero dizer você está buscando formação para ser um líder melhor, técnica, maravilhoso, continue buscando, é isso mesmo, faz todo sentido, sabe, eu quero te dizer uma coisa, a formação acadêmica, ela vai te inserir em uma das áreas de influência, mas a unção está na onde? A unção está na formação ou está no Espírito Santo? A unção, o poder, ele está onde? O poder está no Espírito Santo. Vejam, 1 Coríntios 2, diz assim, minha mensagem, versículo 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito.
Aleluia. Versículo 5: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uau, olha, líderes precisam sim se apoiar na sua experiência. Eu sou experiente, eu sou estudado, eu tenho formação acadêmica, eu me preparei. Isso é muito bom, você tem que estar sempre preparado, mas a sua fé não pode estar apoiada nisso. A sua fé tem que estar apoiada no poder de Deus, porque Ele está acima da nossa formação, Ele está acima do nosso conhecimento, Ele está acima da nossa experiência, Ele está acima do método, Ele está acima. Vejam, queridos, comece a se imaginar, você entrando numa reunião de negócios, numa reunião estratégica, de planejamento. Pense você dando um feedback para alguém na sua empresa, um funcionário. Pense você fazendo uma entrevista de emprego. Pense você fazendo uma apresentação de trabalho na faculdade, ou para alguém na sua empresa, apresentando os resultados da sua área. Você vai se preparar para todas essas ocasiões. Uma pessoa sensata vai se preparar para todas essas ocasiões. Ela vai estudar, ela vai se preparar, ela vai ler algo, ela vai, tentar se concentrar. Mas eu quero te dizer uma coisa: por mais que você esteja preparado para lidar com tudo isso, pode acontecer algo imprevisível. Nessa hora, se você tiver o poder do Espírito Santo, ninguém vai te reter, meu irmão. Ninguém vai te segurar. Talvez as pessoas elas não vão comprar seu argumento numa situação. Você vai falar, as pessoas não vão comprar seu argumento, mas se o poder do Espírito Santo talvez te encher de uma revelação, de uma palavra de sabedoria, tudo pode mudar, tudo pode mudar. Eu me lembro que no meu processo seletivo para essa empresa aqui, que eu hoje sou um colaborador, eu conversei com um diretor e depois eu fui conversar com outro diretor, e esse outro diretor, ele era assim, nossa, eu nunca imaginei, assim, eu pensava, sabe quando você idealiza uma pessoa de um tipo totalmente diferente, e aí de repente você conta a pessoa, nossa, gente, como eu vou começar a conversa com essa pessoa? Eu fiquei assim, e eu cheguei no local da entrevista, sentei em uma mesa muito simples assim, e me apresentei rapidamente, coloquei o meu currículo. Ele me perguntou assim: você trouxe o seu currículo? Eu já não esperava isso, mas eu havia levado. Falei: sim, claro, está aqui. Levei meu currículo, coloquei meu currículo à mesa, e foi uma mera coincidência, porque estava dentro da minha bolsa. Eu não nem currículo eu tinha na época, fiz um currículo assim bem rápido, sabe? E, enfim, não esperava isso. E olha só a primeira pergunta que ele me fez. Ele me perguntou, ele olhou para mim com uma cara muito séria, já um senhor, olhou para mim com uma cara muito séria, uma expressão muito séria, e ele disse assim: o que você tem a me dizer? Quase que eu falei assim: uai, nada, estou até indo embora. Gente, eu tinha me preparado por horas para a entrevista, mas eu não havia me preparado para essa pergunta. E na hora eu senti assim eu fiquei, eu me senti encurralado. Falei: gente, eu não sei o que eu falo para ele. O que eu tenho a dizer? Como assim? Não sei. Eu não sei, de fato eu não sabia o que dizer. E começou a vir à minha mente assim, pensando assim: ou eu parto para a retórica curricular, ou eu parto para cima dele. Foi exatamente isso que veio na minha mente. Eu vou para cima dele, ou então eu vou começar a falar do meu currículo como uma entrevista normal. Eu quero te contar meu histórico profissional e tal. Mas eu falei: gente, o que eu faço? Eu parei por um minuto. A minha resposta: posso usar o flip chart? Foi a minha resposta, tinha um flip chart. Eu resolvi ir para cima dele. E aí eu comecei a desenhar as coisas que vieram à minha cabeça a respeito daquela empresa, do que eu poderia fazer ali. E o flip chart começou a ficar pequeno, eu ia virando página, e ele só olhando assim.
dessa forma, e avaliando ali, me avaliando o tempo inteiro, e eu desenhando estratégias, desenhando entendimentos que eu tinha do negócio, coisas que começaram a brotar na minha mente. Eu falei, cara, eu vejo essa empresa dessa forma, acho que a gente pode atuar assim, esse mercado diz isso, e e comecei a falar tanta coisa. De repente o flip chart ficou pequeno, ele, vamos usar o quadro, eu já vi que ele estava empolgado, ele, vamos usar o quadro ali, tinha um quadro enorme, uns 3, 4 metros de quadro, e aí eu comecei, fui para o quadro, desenhando estratégia, não sei o quê. Gente, mas eu falei assim, mais ou menos 1h30, e ele me fazendo pergunta, eu falando e mostrando e tal. Gente, o ambiente, a atmosfera que estava naquele lugar, meu Deus, olha, eu fui desenhando, escrevendo, e fui brotando, e de repente ele para tudo e me faz uma pergunta, depois de 1h30, você nunca vai imaginar a pergunta, você vai se surpreender. Ele virou para mim e perguntou, você é pastor? Em nenhum momento eu havia falado de Jesus, nem falado amém, nem glória a Deus, nem Deus te abençoe, absolutamente nada. Eu estava falando uma linguagem administrativa. Mas sabe o que aconteceu? Tinha unção naquele lugar. Tinha a presença do Deus vivo naquele lugar. Porque eu tinha me preparado profissionalmente, mas eu havia orado e pedido, Senhor, manifesta a sua glória. Aonde eu não souber, aonde eu não tiver o que falar, fala de uma forma que ele vai entender a importância daquele momento para mim e para aquela empresa. Sabe, gente, tinha um poder, e ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez a coisa mais próxima para ele do que estava acontecendo era perguntar se eu era pastor. E aí ele perguntou, mas na verdade, o que estava acontecendo é que ele sentia uma presença da glória de Deus ali. Eu lembro que ele ficava me olhando assim, com um olhão assim, sabe, bem arregalado, tipo os meus olhos assim, não sei se você já percebeu. Deus estava naquele lugar. Eu lembro também de uma situação muito interessante. Eu fui entrevistar um rapaz. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de liderança no trabalho, porque eu quero tirar você da caixinha que você só lidera aqui. Você lidera em todo lugar que você pisa, amém? Glória a Deus, você está entendendo? Você lidera todo lugar que você põe o pé. Você é um embaixador. Você foi chamado para isso. Em uma entrevista, eu entrevistei um rapazinho com nome bíblico. Muito inteligente o menino, gente, fantástico. E na entrevista eu estava tão empolgado assim, sabe, ouvindo ele falar da experiência profissional dele. Nossa, juro assim, ele me encantava, era uma coisa linda, o cara muito preparado. Mas no meio da entrevista eu escutei uma coisa que não saiu da boca dele, veio da boca de Deus. Eu escutei assim, ele é desviado. Ô gente, depois do momento que eu escutei isso, eu não consegui nem entender mais a entrevista. Eu não consegui concentrar mais. Ele ia falando e só ficava na minha cabeça. Ele é desviado. E eu pensei, o que eu vou fazer, Deus? Eu já entendi, mas beleza, o que eu vou fazer? O cara está aqui precisando de um emprego, eu estou precisando contratar. Deixa eu contratar o cara. No final da entrevista, ele é desviado. Na minha mente, eu despedi dele. Ele é desviado. Peguei na mão dele, aí eu não aguentei, eu olhei bem assim nos olhos dele e falei com ele, por que você está longe dos caminhos de Jesus? Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar, e eu comecei a entregar uma palavra profética para ele que estava brotando naquele momento, e eu vi que ele estava recebendo, no final ele me deu um abraço, falou, cara, muito obrigado, e ele foi embora. No final das contas, eu não contratei aquele rapaz, ele tinha algumas propostas de emprego, e aquela função que eu estava oferecendo para ele naquele momento, não era a melhor oportunidade para ele, mas ele mandou um recado para mim, ele falou, cara, eu só fui aí para voltar para Jesus, muito obrigado. Você pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus. Uma entrevista de emprego onde o céu foi manifesto. Lidere pelo poder. Se eu tivesse entregado para ele todo o meu conhecimento, eu não teria mudado a história dele. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico,
deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Jesus, até esse momento, liderava pelo princípio, liderava pelas escrituras, liderava pela palavra, liderava pelo serviço, pelo amor. E Jesus libera o perdão na vida daquele homem. Mas isso tudo estava sendo questionado. Isso tudo estava sendo uma intriga na cabeça daquelas pessoas. Olha só o versículo 4. Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, aleluia! Ele se levantou. Então sabe o que aconteceu? Até o momento Jesus usou o princípio, as escrituras, o serviço. Teve um momento que ele disse: olha, esses homens não estão conseguindo compreender a minha autoridade, eles ainda não foram influenciados, eles ainda não estão inspirados, então toma poder. Jesus manifesta a glória de Deus e levanta aquele homem daquela situação terrível de enfermidade. Jesus manifestou o sobrenatural. O sobrenatural. Então Jesus aqui nos ensina que nós vamos sim liderar pelo serviço, mas vai ter um momento que nós vamos precisar acessar o poder do Espírito Santo, e isso vai mudar o lugar, isso vai mudar a atmosfera, isso vai trazer luz àquela confusão, àquela escuridão, aos questionamentos. Ah, não concordo, eu não acho. De repente Deus te dá uma palavra de sabedoria, Deus te dá uma revelação, Deus manifesta a glória dele, o céu desceu, como Jesus orou, né? Pai nosso, né, santificado, assim como é no céu, seja na terra. Sabe, esse é um desejo do coração de Deus. É um desejo, o desejo do coração de Deus é que a gente ande nessa dispensação, é que a gente lidere nessa dispensação. Sabe, o desejo do coração de Deus para você, líder de célula, é que você lidere cheio do Espírito Santo. O desejo do coração de Deus para você, você que lidera uma área na sua empresa, você que lidera uma pessoa, uma unidade de negócio, é que você lidere cheio do Espírito Santo. É que você lidere cheio do Espírito Santo. O desejo para você que lidera a sua família, é que você lidere cheio do Espírito Santo, cheio. 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10, mas Deus o revelou a nós por intermédio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas em Deus. Há argumentos, conflitos, decisões, problemas, recessões, provações, perseguições, desertos na nossa vida, que só serão vencidos pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Eu quero finalizar essa mensagem relatando Atos 27, quando a Bíblia mostra o apóstolo Paulo sofrendo um naufrágio. Eu não vou ler o texto, aqui é um texto com muitos detalhes, com muita riqueza, mas eu quero mostrar para você algo muito interessante nesse texto. No versículo 1, a Bíblia fala que ela mostra ali a condição de Paulo nessa situação. Ele estava preso junto com outras pessoas, e estava sendo conduzido para uma outra cidade, numa embarcação. E aquela viagem, gente, ela foi uma viagem que aconteceu todos os problemas possíveis. Até lembrei, Lucão, daquela viagem que você mencionou aqui no domingo, né? Aquela viagem que tudo que podia acontecer, aconteceu. Essa foi uma viagem desse tipo. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Tudo, gente. E é interessante que Paulo, ele alerta as pessoas que a viagem seria desastrosa. Ele alerta as pessoas que a viagem teria problemas. No versículo 10, ele diz assim: senhores, essa viagem vai ser desastrosa, vai acarretar em prejuízo, vai ter dano, vai ter carga perdida, vai ter problema para a gente. Mas no versículo 11 diz assim: o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava,
seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Olha só, gente. Ele não deu ouvidos para Paulo. No versículo 20 diz que as pessoas, depois de tanto desastre naquela viagem, que foi uma viagem de dias, uma viagem longa, muitos dias, mais de 15 dias, a Bíblia diz, se não me engano, ficou 14 dias sem aparecer a luz do sol, só tempestade, ventania, navio embaraçado, assim, uma loucura, e gente querendo suicidar, querendo pular do navio, uma loucura, sabe? E a Bíblia diz que eles haviam perdido completamente a esperança, não havia, eles pensavam, nós vamos morrer, não tem mais condição, não tem salvação, nós não vamos conseguir resolver essa situação. Mas olha só, gente, olha só, quando o sobrenatural chega no lugar, olha como é que muda, ó. Versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, senhores, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim lhes teria evitado todo esse dano, esse prejuízo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois, olha só o sobrenatural de Deus, olha, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, do Deus a quem pertenço, a quem adoro, e ele me disse, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você, assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Sabe o que aconteceu agora? Todo mundo deu ouvido para Paulo, porque Paulo, aquele homem, talvez insignificante até aquele momento, que tinha dado uma instrução, por quê? Por causa dos ventos, porque ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento, sabe, ele sabia fazer a leitura do tempo, ele disse, vamos parar o navio, porque está muita ventania, vai dar problema. Até a primeira instrução dele foi essa, mas a segunda instrução foi, Deus me revelou, sabe, eu não estou dando para você uma palavra do homem, eu estou te dando uma palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz isso, e aí, gente, a partir desse momento, eles começam a seguir todas as instruções do apóstolo Paulo, todas, e todos os homens foram salvos, mas quem era Paulo nesse contexto, gente? Paulo era um presidiário, gente, e não era por corrupção, era porque ele tinha enfrentado reis, através do poder do evangelho, ele era preso naquele momento. Quem era Paulo, gente? Onde que estavam os títulos de Paulo nesse momento? Todos os títulos, os bacharelados, treinado, e falava não sei quantas línguas, e cidadania e tal. O que era tudo isso, gente? Ele poderia chegar naquele momento, peraí, me escutem, porque eu sou o apóstolo Paulo, eu sou formado, graduado, pós-graduado, MBA, parará. Ele poderia, ninguém ia dar voz a ele, eles deram voz a ele quando ele manifestou a autoridade do poder do Espírito Santo. E talvez, líder, eu quero dizer para você, você está diante de uma situação desafiadora, você está num naufrágio da vida, sabe, essas situações que parecem, meu Deus, não tem saída, que confusão, e o que essa pessoa está falando assim? Por que ela está agindo assim? Por que o meu emprego está assim? Por que o mercado está assim? Por que está tudo assim? Eu quero te dizer uma coisa, talvez os seus títulos nesse momento não vão importar tanto, você está precisando da unção, você está precisando do poder do Espírito Santo, você está precisando de uma intervenção de Deus, para resolver esse problema, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo, sabe, gente, a nossa história, ela pode por algum momento até ser apagada, o nosso conhecimento, ele pode até em alguma situação ser ignorado, contrariado, mas a unção do Espírito Santo que se move em você, não pode ser contida, não pode, amém? Não pode. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes vai faltar palavra, vai faltar argumento, você vai tentar convencer uma pessoa do melhor para ela, e talvez vai faltar argumento, vai faltar estratégia, mas se você estiver sob a dispensação do Espírito, aonde você não conseguir liderar, Ele assumirá o controle e liderar através de você, amém? Quantos tomam posse disso? É assim. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar,
Trouxe essa palavra porque, em primeiro lugar, nós precisamos ter a consciência de fato de como Deus quer nos usar em todo lugar que Ele nos que Ele nos levanta. Sabe, primeira coisa é a gente ter consciência de quem nós somos em Deus. Porque se a gente não tiver consciência de quem somos em Deus, tudo isso que vem após, tudo aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra, não vai fazer tanto sentido. Primeiro a gente precisa ter consciência de quem somos em Deus. Mas eu também quero encorajar você a começar a ver de uma forma diferente os lugares que você está inserido. Eu sinto que tem pessoas aqui que muitas vezes até questionam esses lugares, questionam a sua posição profissional, o lugar que trabalha, a unidade de trabalho, as pessoas que são os colegas de trabalho, questiona a sua família. Tanto problema. Eu quero te dizer, comece a olhar isso diferente. Veja Deus levantando você. Veja Deus levantando você. Veja Deus levantando você, amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque sua mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós queremos nos colocar totalmente sob a sua dispensação. Nós queremos nos colocar totalmente sob a sua direção. Nós queremos, Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor comece a nos mostrar os lugares que o Senhor nos inseriu, que esses lugares não são um problema, eles são oportunidades. Eles são oportunidades. Deus vai trazer no seu coração agora lugares que são oportunidades, lugares que eu vou chamar nessa noite de lugares de transformação. Eu quero declarar sobre você, você vai começar a identificar lugares, e esses lugares o Espírito Santo coloca no seu coração, são lugares de transformação, são lugares onde eu quero operar, são lugares em que eu te levanto para fluir, você, embaixador, embaixadora de Cristo. Espírito Santo, abre os nossos olhos, porque nós entendemos para o que fomos chamados. Nós estamos visualizando esses lugares, mas muitas vezes, Espírito Santo, nós nos sentimos incapazes, e nesta noite eu peço ao Senhor que venha sobre nós a tua unção, que capacita aquele que não se sente capaz, a tua sabedoria que é oferecida gratuitamente àquele que pede. Eu quero